É um card responsivo para tablets, desktop e smartphones. Que visualização que a gente tem ele dentro de um smartphone, visualização em um tablet e aqui visualização em um desktop. A gente vai aprender a fazer ele hoje usando o Tailwind CSS. Vou deixar o código disponível no GitHub para quem quiser pegar lá também. Inclusive esse repositório no GitHub ele vai servir para projetos futuros, que a gente vai fazer muito projeto ainda de outros cards, de navbars, de botões, de backgrounds animados, enfim, bastante coisa vai vir aí de conteúdo. Eu sou novo no YouTube, vocês estão no YouTube há mais tempo, então vocês já sabem como funciona, né? Tem que deixar aquele like, tem que se inscrever, tem que curtir, compartilhar, enfim, dar essa moral aí para o canal crescer, para a gente conseguir atingir mais pessoas e conseguir trazer mais conteúdo. Então eu já assumo que você já esteja com o seu projeto configurado e que seu Tailwind configurado. E a gente vai fazer só o resto aqui. Aqui eu já estou com o meu projeto todo configurado. Então vamos lá. O que a gente precisa imaginar aqui? Eu até tirei um print aqui para facilitar. Vou jogar ele para a tela aqui. Beleza. A gente precisa imaginar o quê? Esse card ele tem três visualizações diferentes. Então a gente precisa começar sempre mobile first, sempre pensando em mobile, para depois a gente ir subindo para as outras resoluções. Dicção de milhões, né? Inclusive, o Tailwind ele é mobile first. Então você sempre precisa começar programando com a sua interface mobile e aí subindo. Ah, mas isso é só funciona desse jeito? Não, gente. Se você quiser começar por aqui, depois por aqui, depois por aqui, você pode. A diferença é que todas as classes do Tailwind que você colocar sem especificar a Media Query, ele é aplicado diretamente na mobile, na visualização mobile. Beleza? Todo projeto que você vai pegar para fazer, provavelmente ele venha do Figma, venha de algum outro lugar, então você vai conseguir perfeitamente seguir o espaçamento que o designer já mostrou, o tamanho do card, você vai conseguir fazer tudo. Nesse caso aqui, vamos imaginar que a gente está fazendo cópia de um card massa que a gente viu por aí. A gente não tem um projeto do Figma todo desenhado, todo bonitinho, ou você pegou uma landing page para fazer de profile feature para colocar no perfil do Instagram, enfim. Você precisa identificar e fazer por conta própria. Na nossa área, muitas das vezes a gente precisa fazer tudo por conta própria. A gente precisa ser o designer, a gente precisa ser o desenvolvedor, a gente precisa ser quem hospeda, a gente precisa ser quem do marketing, enfim. Então, vamos lá. Sempre como eu faço para entender um projeto. Então, aqui eu já entendi que ele tem três visualizações diferentes em cada cenário. Mobile, tablet e desktop. Eu tenho aqui como ele vai ser. Vou pegar o point fix aqui só para mostrar para vocês como eu imagino que eu vou fazer todo o projeto, que eu sempre imagino em caixas, tá? Então, aqui eu percebo que em todas as visualizações, ele vai ter um card box, que é o nosso, já começar como o mobile, que ele é assim. Ele tem aqui esse card box por fora. Ele vai ter também a picture, que é a nossa foto lá em cima, que seria a nossa imagem, nossa tag de img. Ele tem um título aqui em cima, que seria um H2. Ele tem aqui embaixo um H3, que é uma breve descrição. A gente vai ter um P aqui embaixo, que é o nosso descrição detalhada, né, do serviço, da pessoa, enfim. E a gente vai ter dois botões logo abaixo, tanto Profile quanto Follow. E aqui eu já imaginei então que eu vou ter uma div wrapper, que é essa que vai conter todos os nossos elementos. Dentro dele, tá? Dentro dele a gente vai ter uma imagem, um H2, um H3, um H2 e um H3, tá bom? Um H2 e um H3, uma tag P e dois botões. Muito simples. Todos, você pode reparar que em todas as visualizações o formato é o mesmo. Então, se tivesse
alguma outra troca aqui, a gente já ia acrescentar em um outro card aqui para a gente analisar divs futuras, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar de uma div com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos dentro. Todo projeto que eu faço, eu analiso assim. Começo sempre analisando quanto de div eu vou precisar, não vou precisar, e depois eu faço a estilização. Primeiro eu monto a estrutura e depois eu faço a estilização. Vou finalizar aqui, vou jogar para cá e você para cá também. Bom, nesse caso aqui, vamos colocar a mão na massa de código. Então eu vou salvar aqui, vou recarregar a minha página. Só um segundinho. Beleza, formatou, carregou e eu estou com a página em branco. Para a gente construir esse projeto, provavelmente essa página vai estar igual à página de vocês. Vocês vão começar um projeto do zero, vão lá excluir a parte do React, vai configurar o Tailwind e vai parar nessa tela branca aqui, igual eu estou nesse momento. Então, voltando para a nossa coisa aqui, o que a gente precisa configurar primeiro? Um background, para a gente jogar o nosso card em cima. Show? Então, vamos partir aqui para um background. O que a gente precisa colocar aqui? Vou colocar um flex. Por que eu vou colocar esse flex? Que eu quero centralizar esse card no meio da tela. Então, se eu quero colocar ele no meio da tela, eu vou colocar um Justify Content, não, Justify Center e um Item Center, beleza? Eu preciso também dar um tamanho para essa tela, né? Porque se eu colocar aqui, exemplo, tá? BG Black. Aqui o meu código está sendo complementado porque eu tenho a extensão do Tailwind configurada, já instalada no meu VS Code. Por isso que eu já consigo ver as propriedades do Tailwind aqui. Inclusive, recomendo que vocês configurem também. Se eu colocar e aplicar, tá vendo? Não aplicou o plano de fundo preto na minha página. Por quê? Porque eu não tenho uma largura e nenhuma altura definida para essa página. Então, eu preciso definir. Então, eu vou definir aqui, eu vou usar essas propriedades aqui. Talvez vocês não conheçam, mas eu vou explicar. Esta daqui. E esta daqui. Bom, peguei essa imagem aqui para explicar melhor para vocês. Quando a gente usa aquela propriedade ali, e não a screen, a gente vai estar considerando somente daqui até aqui. Ele vai desconsiderar o espaço que fica em uso do navegador na tela. Então, em verde aqui, ó, eu não precisaria me preocupar com essa margem aqui, não teria aquela já aberto aqui aquela barra de rolagem lateral, porque aquela propriedade ela só me mostra o conteúdo, que é essa parte que estava em verde. Se eu usar a screen, por exemplo, eu vou pegar esta parte inteira aqui, ó, tudo que é considerado tela. Beleza? De vermelho é screen, propriedade da tela, e essa parte verdinha que a gente colocou aqui, que a gente vai usar é o nosso conteúdo. Beleza? Então, vamos fechar e vamos seguir com a explicação. Então, agora, vocês podem perceber que se eu der um BG Black, BG é para eu preencher o background, se eu aplicar, ele já aplicou, certo? Se eu tiro o tamanho de tela, ele some. Beleza? Então, vamos seguir. Só que a gente sabe, de acordo com a nossa imagem aqui, que o nosso fundo não é preto. O nosso fundo ele é colorido, é um degradê, é um gradiente. Como faz gradiente em Tailwind? Então, vamos mostrar para vocês aqui. Vamos tirar o BG Black. O Tailwind ele já tem classes de cores pré-definidas. Só que eu vou colocar a cor exatamente que estava ali no nosso background, que eu já consigo mostrar para vocês uma outra forma de adicionar cores personalizadas. Se eu vier aqui e colocar um BG Gradient, eu preciso passar mais duas informações aqui, que é de onde para onde. Então eu vou passar que é do top para o right. Então ele vai estar vindo do top para o right. E quais são as cores? Eu preciso colocar. Ele vem dessa primeira cor aqui.
essa cor aqui, pessoal, eu já estou colocando ela porque é a cor personalizada, tá? Mas o Tailwind, eles têm as cores deles que a gente poderia usar aqui normalmente. Vamos supor que eu quisesse colocar uma emerald aqui. Aí eu já teria os tons aqui pré-definidos. Beleza? Mas eu já tenho uma cor que eu quero usar aqui. Deixa eu voltar para ela. Que é essa cor aqui, aquele azulzinho lá que a gente queria. Então eu estou partindo desta cor para essa outra cor. Quando eu coloco chaves assim, ó, é porque eu posso personalizar a cor, o valor, tá ok? Então vou personalizar esse valor e vou colocar aqui o meu X da outra cor. Então já está aqui minha outra cor personalizada. Eu quero partir desta cor para essa cor, vindo do top para a direita. De cima para a direita, do top for right, enfim. O inglês meu não é bom não, tá, pessoal? Vocês vão ter que se acostumar com isso daí. Preciso melhorar. Vou aplicar. A gente já tem lá nosso background. E igualzinho o que a gente já quer aqui no nosso background personalizado. Beleza? Por que que eu coloquei as propriedades lá? Por que que eu tornei? Vou apagar elas aqui. Aqui que vocês vão ver a diferença. Por que que eu tinha aplicado o flex e a propriedade flex nessa div e tinha colocado o item center e o justify center? Porque eu quero que todos os itens que eu inserir nesse background, ele venha exatamente para o centro da tela. Então, vamos definir aqui, só para exemplificar, vamos definir aqui que o texto seja black. E aqui dentro eu vou colocar um teste de posição. Vocês conseguem ver? Vou colocar dentro de um H1 aqui. Só para ficar mais claro aqui, eu vou aumentar o tamanho. Vou definir um tamanho de um text 3xl. Beleza. Vocês conseguem perceber que, naturalmente, sempre a opção que ele vai ocupar, se não tiver nenhuma propriedade de posicionamento interferindo, ele vai sempre se alinhar à esquerda e no topo. Qualquer div que você colocar algum elemento dentro e essa div não tiver nenhuma propriedade de posicionamento, eles vão ser sempre total esquerda e total topo. Eles vão sempre se alinhar aqui. Só que o nosso card, quando a gente consegue ver aqui, ó, ele não está em cima, ele está no meio, sempre no meio. Sempre, sempre no meio. Então, a gente vai usar aqui a display flex. Para usar o display flex com Tailwind, eu somente coloco flex. Quero alinhar todos esses itens ao centro. Então, quando eu faço isso, eles estão no centro. Agora eu quero colocar no meio. Então, eu já usei os item center e agora eu vou usar no flex o justify center. E agora ele está no meio. Entenderam? Então, por isso que eu tinha colocado já no início, que eu já imaginei, eu já sabia que o nosso card já está no centro, então eu já tinha colocado as posições. Fechou? Vou apagar aqui. O que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar de uma, porque essa div aqui, ela é só o nosso background. Vamos imaginar que esse aqui seria só o nosso body. Então, vou colocar uma outra div aqui dentro. Nessa div, que vai ser o box do meu card. Aqui vai conter todas aqueles elementos que a gente tinha planejado no início, que era a imagem, que era o H2, enfim. Vamos criar ele aqui agora. Dentro dessa div, eu sei que eu vou ter uma imagem, eu sei que eu vou ter um H2, eu sei que eu vou ter um H3, eu sei que eu vou ter um parágrafo e eu sei que eu vou ter 2 botões. Perfeito. Aqui, pessoal, está toda aquela nossa estrutura que a gente tinha imaginado. Qual estrutura? Vou pegar o point fix aqui de novo para vocês.
Qual estrutura? Esta estrutura. Nosso card ele não tem um background, depois ele tem uma imagem aqui no centro, e aí ele tem o seu, ó lá, vamos acompanhar aqui no código, ele tem imagem, ó, esse quadro verde, nossa div principal, aqui a nossa imagem, ele vai ter um H2, ele vai ter um H3, ele vai ter um parágrafo e ele vai ter 2 botões. Então, a minha estrutura do meu projeto, minha estrutura de tags HTML, ela já está toda montada aqui. Ó. Lembra que eu falei que eu monto a estrutura e depois parto para a estilização? Bom, nesse caso a gente vai fazer a interface mobile, que é este card aqui. Ok? A estrutura já está ali, então vamos partir para a montagem desse card. Como é que a gente vai fazer essa montagem desse card? Primeiro, eu sei que o meu card ele tem uma cor escura. Eu vou pegar aqui BG Gray e vou colocar que ele tem esse tom de 950. Por enquanto, o que eu vou fazer ali é só isso, tá bom? A minha imagem, eu estou usando aqui, vocês podem usar a imagem que vocês quiserem. Ela está dentro de Assets, dentro de Images e chama woman.png. Já tenho aqui a minha imagem e tenho também o meu background lá embaixo. Está ocupando todo o espaço porque eu não dei dimensionamento nenhum para ela. Vou colocar aqui uma largura e uma altura. Eu vou definir para 50, só para que a gente consiga... ficou muito pequeno, né? Vou colocar 150. Aí, só para que a gente já consiga ir acompanhando os outros detalhes. Vou dar um nome que a gente tem justificar. Eu vou colocar o nome de Asteria Anellare. Vou colocar a descrição como Tailwind CSS. E aqui eu vou colocar um Lorem, aqui que ficou muito grande. E vou deixar assim. Ok. Então a gente já tem aqui já metade da estrutura pronta. Eu tenho aqui um botão de profile e eu tenho um botão de follow. Preciso definir, como o texto lá em cima estava black, eu preciso definir, como é só o background, eu não vou definir a cor do texto aqui, eu vou definir a cor do texto no meu card. Então vou definir que o texto é white. Agora a gente já consegue ver uma construção melhor e ele ocupando agora uma largura maior. Ok. O que eu preciso fazer aqui agora? Tá vendo que ficou embaixo? Eu preciso tornar esse meu card flex, que eu quero que fique do lado. Nossa, mas aí quebrou tudo. Não tem problema. A gente quer ele flex assim mesmo. Vamos trabalhar agora, um pouco das divisões aqui. Eu sei que a minha imagem sempre vai estar em cima e as informações do meu card vão estar embaixo, de acordo com a nossa visualização do mobile. A minha imagem sempre vai estar em cima e as minhas definições embaixo. Então aqui eu posso definir que o meu flex não é row, é col. Eu quero a minha posição flex como colunas. Então quando a gente define como coluna, tá vendo que agora já ficou todos os itens aqui, ó, um embaixo do outro? Flex row, que é linha, estava ficando um do lado do outro. Flex col a gente coloca ele já como coluna, então estão todos os elementos alinhados aqui um embaixo do outro. Eu percebo aqui também que eu preciso separar estes meus itens aqui, ó, todos esses elementos da imagem. Então eu vou criar uma div só para esses elementos e vou criar também uma div somente para a imagem. Logo mais vocês vão perceber por que a gente está fazendo essa mudança. Então aqui eu tenho uma div agora só para a imagem
E eu tenho uma outra div aqui agora, só para os meus elementos. Tranquilo? Aí agora você já consegue ver que não ficaram exatamente mais um embaixo do outro. Se deu um pouquinho mais de noção. Vou deixar aqui o parágrafo ou a visualização dessa forma aqui. Vou colocar aqui agora o seguinte. O que a gente já fez aqui agora? A gente já criou uma div que está ocupando esse espaço inteiro aqui. Uma div que está ocupando esse espaço inteiro aqui. Pessoal, eu vou só colocar um pad na horizontal aqui, porque eu não gosto de ver esse card colado na tela, não, vai me dando uma agonia. Agora para mim assim ficou melhor. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu já sei que eu tenho uma div que é o meu card, minha div externa, que é essa daqui da cor preta. Ela é flex e com coluna. Ela está pegando toda a parte do fundo aqui e eu tenho uma div em cima aqui, ó, que é a imagem, que está pegando toda essa parte aqui. E eu tenho outra div aqui embaixo que está pegando toda essa parte aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou começar da parte mais simples, que é mexer aqui nas tamanho de texto e etc. Que essas partes é mais simples e já deixa com layout mais harmonioso para a gente dar continuidade aqui. Então, vou colocar aqui no meu H2 no class name, vou definir como um text. Vou colocar de 2xl. Olha lá, a gente já viu que já aumentou aqui. Vou colocar também aqui no H3 class name. Vou definir esse texto aqui como base. Aí já ficou um pouco menorzinho. E no meu parágrafo aqui também vou colocar um class name. Vou definir este texto aqui como text sm. Ok. Para dar uma diferenciada, eu quero colocar aqui a opacidade deste texto aqui como 65 e vou colocar a do parágrafo como 45. Por que eu vou salvar? Vocês podem ver que já ficaram tonalidade diferente aqui. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque o nosso fundo ali é preto, para eu não ter que criar uma classe ou usar uma outra cor, e ia dar só aumentar o nosso código aqui nesse momento. Como eu só queria deixar um cinzinho um pouquinho, um tom mais clarinho, ali já serve para a gente. Já viu que está criando um pouquinho mais de forma. Tem os meus botões aqui embaixo, eles estão soltos. Como é um do lado do outro, eu não vou deixar eles soltos. Vou criar mais uma div aqui dentro. Vou colocar esses dois dentro dessa div aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque fica mais fácil para eu controlar eles. Por exemplo, se eu definir aqui como flex, eu já posso colocar um justify between. Agora já vai para cada um para o seu lado. Posso colocar um justify around. Around. Que eles colocam espaço nas laterais e eles no centro. É mais fácil para você controlar o posicionamento dos botões. Então eu vou colocar ele dentro de outras div também, por enquanto. Vou deixar assim, vou personalizar eles. Vamos personalizar class name. Tá, o primeiro botão, o que eu quero com esse primeiro botão? Eu vou colocar ele, que ele seja do tamanho de 40%. Então, o que isso faz? Isso aqui, ó, é meu 100%. Daqui até aqui é meu 100%. Então, se eu estou colocando que o botão terá um tamanho de 40%, quer dizer que... Deixa eu colocar nos dois, que vai ficar mais fácil de eu explicar para vocês o que eu já estou pensando aqui. Se eu colocar o tamanho deles de 40 a 40, então vamos supor que eu peguei o daqui até aqui foi 40, daqui até aqui foi 40. Me sobra um espaço de 20%. Esse espaço de 20% eu já estou calculando que eu vou usar espaçamento, que eu vou usar margem, left, right, enfim, que eu vou conseguir trabalhar esses botões de um lado para o outro sem ter maiores problemas. Então, por isso que eu não coloquei o tamanho do botão de 50%. Porque se a gente define como 50% da div
e depois aplica margens ou padding, a gente joga esse elemento para fora. E não é uma prática boa. Como eu não sei exatamente ainda o tamanho de margem ou qualquer coisa do tipo que eu vou usar, eu já deixei um espaço em sobra ali que provavelmente no futuro eu ajuste. Tá ok? Vou colocar também mais uma propriedade aqui de que eu quero que eles tenham um tamanho mínimo de 24. Mas você não colocou que ele já era 50%? Por que você está colocando um tamanho mínimo? Porque se acontecer da pessoa usar esse card em alguma coisa muito pequena, sei lá, num relógio, não sei, você consegue ver, ó, que o follow já veio para baixo e o profile está com seu espaço ali, mínimo de 24. O 24 aqui dá quanto? Só para eu explicar para vocês, dá 96 px. Então, por mais que eu tenha definido que ele vai ocupar 40% da página, se a página diminui como é porcentagem, né, então aqui eu tenho mais porcentagem, aqui eu tenho menos porcentagem. Então, se os 40% chegar no mínimo aqui de 96%, de 96 pixels, eu não quero que ele quebre mais. Eu quero que ele se mantenha ali. Se eu não tivesse definido, ele ia se apertando igual o parágrafo está apertando lá em cima. Tá ok? Então é por isso que eu estou usando essa propriedade ali. Quero que os dois tenham essa propriedade, que eles tenham um espaço mínimo. Então agora se eu quebrar, olha como o follow já quebra junto também. Beleza? Vou definir uma propriedade aqui em cima. Deixa eu só me lembrar aqui qual o botão primeiro. Só tem uma borda e o outro tem um background, ok? Então vamos voltar lá. O primeiro eu sei que ele tem uma borda, então vamos já criar essa borda para o primeiro botão. Então vai ser border. Eu quero uma border completa, então não vou trocar nenhuma propriedade. Vou colocar a cor. Vou colocar um gray 200 para dar um branquinho. Acho que fica mais legal. Vamos ver lá, ó, já aplicou. Vou colocar também a propriedade rounded. Essa propriedade ela é o border radius full. Full ficou bonitinho. E era como estava lá, né? Ok. Vou colocar aqui, por se tratar de um botão, eu vou diferenciar ele um pouco da fonte normal, do site todo, né? Do card inteiro. Então vou colocar ela como medium, para ela ficar um pouquinho mais grossa. Beleza? Não vou colocar bold, porque ficaria muito. Então, medium já é o suficiente. Vou definir também o texto. A cor do texto eu já te defini no card, então não preciso colocar aqui a cor do texto como branco, porque já está definido no card. O que eu mais preciso aqui? Eu preciso dar esse botão, que ele ficou muito apertadinho ali, vocês conseguem ver? Então, vamos melhorar ele um pouco. Vou colocar um espaçamento, um pad na horizontal de 6. E vou colocar também um padding na vertical de 2. Isso. Melhorou. Ótimo. Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa no botão de baixo. Rounded full border gray 200. E esse aqui ele vai ter o fundo dele também branco. Então vou precisar colocar um white. Mas eu vou precisar colocar da cor da borda. Então vai ser border gray 200, BG gray 200. Vou ter como o texto está branco, vou ter que mudar o texto para preto. Ok, perfeito. Vou colocar os espaçamentos, que for diferente. É o PX6 e o PY2. Estão do mesmo tamanho. Mas por que você deixou a borda se esse não tem borda? Porque se eu tirar a borda aqui, vai dar diferença do tamanho de um botão para o outro. Vocês conseguiram perceber? Ó, vou voltar aqui. Porque a borda ela é externa ao elemento, né? Então, ó, agora eles estão do mesmo tamanho. Vou colocar só o font medium que eu tinha esquecido. Agora temos dois botões já
preparados e com configurações certinhas. O que a gente precisa fazer aqui no botão? Eu sempre vou dar dicas assim, pessoal, para vocês conseguirem melhorar a página de vocês em todos os aspectos, seja como qualquer elemento que você vai construir na sua página, o máximo que você puder fazer para melhorar a indexação de busca no Google, você deve fazer para poder melhorar o SEO da sua página, para que ela possa ser indexada, encontrada, que tenha também, a gente consiga também promover acessibilidade nesse componente, nessa página, né? Então a gente vai colocar aqui área labels nesses botões, que seria definir área label. Pessoal, desculpa pelo inglês, eu não sei falar inglês direito, eu estou tentando. Por isso que eu estou me forçando a tentar falar no vídeo para eu praticar, tá ok? Então, vocês vão se acostumando. Se quiserem dar dicas e correções, indicar cursos, estou aberto a indicações. Então, o que esse primeiro botão faz? Aqui, ó, ele leva a gente para um profile, certo? Então, vou colocar aqui, visualizar, perfil de Astoria Ranelari. Isso aqui ajuda para indexar nossa página no Google e também ajuda para a questão de acessibilidade, tá ok? Leitura de página de robô automático para pessoa com deficiências, enfim. Vou colocar aqui também outra para identificar o segundo botão, que é esse aqui, já é o follow. Então esse botão é o para seguir a Astoria Ranelari. Ok, então configuradinho aqui, a gente já tem essa propriedade para cada botão. Então, sempre que vocês forem fazer páginas de vocês, pensem sempre nessa questão de acessibilidade e tudo mais. Isso aqui ajuda muito a gente. Então, por que eu queria aquela visualização dos botões? Ó, eles me ocupam 40% do meu espaço de página. E eles vão descendo, diminuindo, até chegar no mínimo e eles travam, tá vendo? Aí eles quebram. Por isso eu defini a propriedade mínima para eles. Beleza? Nosso parágrafo está ok, aqui está ok e aqui está ok. Mas não tem espaçamento nenhum aqui agora, né? Vamos colocar um espaçamento aí para a gente. Vou colocar esse espaçamento nessa nossa div total aqui. É primeiro que eu estou sentindo falta de um padding ali, que eu já estou ficando louco aqui. Deixa eu colocar um padding de 2, talvez. Já me agradou um pouco. Vou colocar também o tamanho máximo. Não, acho que eu não preciso colocar um tamanho máximo aqui agora, não. Esse padding aqui já me favoreceu alguma coisa, o mobile já me favoreceu. Vou manter esse padding de 2. Vou colocar agora uma separação de elementos aqui. A gente pode fazer esse espaçamento em todos aqui. Se eu colocasse um space na vertical, ele definir como 6, eu já estaria dando espaçamento em todos os elementos. Ó. Do H2 para o H3, do H3 para o parágrafo e para os botões. Só que eu não gosto de dar um mesmo espaçamento para tudo. Eu não gosto de usar muito essa. Obviamente, né, dependendo do caso, é muito bem aplicado, mas eu não gosto para esse sentido aqui. Eu prefiro dar o espaçamento sempre de cima para baixo. Então eu coloco um margem border aqui, um margem border aqui, um margem border aqui, que eu consigo controlar a minha responsividade melhor. Esse é um jeito que eu programo e pode ser diferente para cada pessoa. Então eu vou vir aqui, no meu título eu quero um espaçamento de um margin border de 12 pixels. Já ganhei o espaçamento que eu queria ali. Vou colocar também aqui no meu H3 um margin border de 3 pixels. De 3 pixels não, né? Margin border 3. Ok.
Tá, eu acho que ficou muito grande esse margin border aqui. Não gostei. Deixa eu ver se colocar assim. Assim ficou mais legal. No parágrafo aqui dos botões eu quero um espaço maior, né? Vou colocar aqui um margin border 8, margin border de 32 pixels. Já gostei bem mais. Ótimo, 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 ótimo. Aqui eu já gostei bastante, tá, pessoal? O que está me incomodando aqui, a gente já ganhou um espaçamentozinho no mobile aqui, esse PX de 2 que eu coloquei, mas o que está me incomodando é eu preciso de um PY aqui, acho que um PY5, talvez. Tá, já gostei um pouco mais agora. Já ficou um pouco melhor. Beleza. Tá, o que eu vou fazer aqui agora vamos partir para imagem agora, né? Vamos partir para imagem. Vou colocar, aqui de resto já está quase praticamente pronto, tá, pessoal? Só os botões ali que eu percebi que eles ficaram muito grudados, né? Eu tinha colocado a div neles para isso, olha. Vou colocar aqui um flex, vou colocar um justify center, quero que eles fiquem alinhados no centro, e um gap aí na horizontal de 3. Aí, já me agradou bem mais. Ficou legal. Os caras no centro. Deixa eu conferir se é no centro mesmo. Vamos jogar aqui. Ok, no centro. Beleza? Então vamos dar seguimento. Tem meus botões lá da forma como eu queria já. Percebi que a gente também precisa definir esses elementos no centro. Então eu vim aqui e vou dar um text center aqui. Exatamente, era o que eu queria. Todos os elementos no centro. Então agora a gente pode partir para a imagem sim. Agora eu já estou bem mais confortável. Minto, não estou tão confortável ainda porque no nosso projeto aqui a gente consegue ver uns outros detalhes que é o nosso card ele tem uma shadow e ele tem as border radius também. Então vamos colocar isso. Então vamos aqui no nosso card, vamos colocar aqui um shadow LG, aí já caiu uma sombrinha ali pra gente e um border radius de talvez uns 2xl. O radius é rounded. 3xl. 2xl acho que é bom. É bom, ótimo. Vocês conseguem perceber aí agora que já está dando uma carinha totalmente diferente. O que a gente vai colocar aqui agora é transformar essa imagem em rounded full. Então vou, aqui ó, vamos esquecer de nenhuma prática de SEO, nada para a gente deixar tudo direitinho. Então aqui é um retrato da Astoria Hannelore. Eu não sei porque eu coloquei esse nome, mas tudo bem. O X, não, aqui vamos colocar Tailwind, SS. Ok. Essa imagem acho que eu vou aumentar ela um pouquinho. Deixa eu ver, 208. Ok, ficou um pouco melhor. Daqui a pouco a gente trabalha disso dentro de class também, não tem problema. Qual propriedade a gente vai colocar aqui também? Vou colocar uma class name aqui agora. Vou apresentar para vocês mais outras duas propriedades aqui que eu gosto de colocar em imagens. Por exemplo, a loading e definir ela como lazy. Isso aqui quer dizer que toda vez que a minha página for carregada, essa imagem ela só será carregada quando a minha viewport estiver nesta região da imagem. Então, assim que eu carregar meu site, essa imagem não vai estar carregada junta, não. Ela o site vai ser carregado e ela vai ser carregada só quando estiver chegando próximo a viewport desse elemento aqui. Tá ok? Isso é bom para dar performance nas suas páginas.
E ela fica muito boa se alinhada com essa outra propriedade que é a decoding, mas não vou falar dela agora não, porque a gente vai ter mais outros tutoriais onde vai se encaixar mais esse combinho aqui. Esse combinho ele é excelente, mas a gente fala depois em outros tutoriais. Tem muito conteúdo ainda para passar, viu, pessoal? Tem muito conteúdo para passar, então podem ficar tranquilos. Quando eu estou trabalhando com imagem, eu sempre gosto de deixar esta imagem absoluta e ela relativa a uma div onde eu possa controlar ela para melhorar até o aspecto dela, para melhorar a resolução e como ela é exibida. Então, eu já vou fazer isso agora, eu vou definir essa... Ainda mais que eu vou, como a gente vai trabalhar muito essa questão de tamanho de imagens, vou voltar aqui para vocês, ó. Aqui ela tem um tamanho, formato, aqui ela tem outro tamanho, outro formato, aqui é outro tamanho, outro formato. Então eu gosto de deixar ela como absoluta de object cover de uma outra div acima, onde essa div, sim, eu vou mexer com ela, tá? Então eu vou deixar ela como absolute aqui, a imagem absolute. Quando eu salvar, vocês vão ver que a imagem ela já vai para o topo do card, porque ela já está relativa a essa div dela aqui, ó. Conseguiram perceber? Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Porque eu preciso que ela tenha, que ela se comporte como espaço, que vocês viram que os elementos subiram aqui para cima dela, virou uma bagunça? Eu preciso que ela mantenha o seu tamanho como se fosse uma div mesmo. Então aqui eu posso vir e colocar essa propriedade aqui, que é inset 0, salvar, e eu vou definir aqui que a minha imagem ela vai ocupar 100% da div dela e a largura vai ser 100%. Ela sumiu. Por quê? Agora ela está totalmente dependente desta div aqui, ó. Mas essa div aqui, até o momento, ela não tem tamanho nenhum, não tem altura nenhuma, não tem largura nenhuma. Então, como a imagem vai saber que ela vai ocupar 100% da altura do pai dela e 100% da largura, sendo que o pai dela não tem altura nem largura? Então, essa div aqui, ela precisa ter. Vou colocar aqui o tamanho dela aqui para ficar mais fácil. Vamos colocar que ela tem altura mínima. Então, o mínimo que ela pode chegar de altura é 40. E o mínimo que ela pode chegar de largura é 40, que dá 160 pixels. Aí, ó, vocês estão vendo agora que ela já consegue ter o seu tamanho por conta que seu pai tem um tamanho. Só que ainda eu preciso definir aqui, ó, como object cover, para ela preencher, para ela se adaptar ao pai, só que ficar com o tamanho correto. E a resolução, olha que diferença que já dá, já fica totalmente diferente. Transition, transform, duration 300. Eu estou colocando essa propriedade aqui porque sempre que eu ver a alteração dessa imagem, do tamanho dela ou qualquer coisa, ela tem uma transição de transformação que dura quantos segundos? Deixa eu parar aqui, que dura 30 milissegundos, 300 milissegundos e que tenha que é uma entrada e uma saída leve, suave. E eu vou colocar aqui o hover também, quando você usa, anotei o índice, só se você colocar hover 2 pontos e colocar alguma coisa, que quando passar o mouse sobre já vai estar funcionando. Então, se eu vier aqui, ó, eu já tenho um hover aqui, ó. Legal? Só que essa minha imagem, ela é rounded full, ela é redonda. Rounded full. Então, vamos colocar. Ai, mas por que não aplicou? Porque esta div, para a imagem receber os comportamentos dela, para não sair nada para fora dela e tal, eu preciso ter o overflow reading. Aí agora já começa a ter os cortes dela e tudo mais. Neste caso aqui, eu vou definir essa imagem, essa div da nossa imagem como flex, que eu quero fazer ele ficar no centro também. Justify center e item center.
Beleza? Porque por que eu estou colocando essas propriedades já? Quando eu for fazer essas outras transições, ela já vai estar sempre no seu local correto. Beleza? Preciso adicionar aqui mais algumas informações, que é como essa nossa imagem ela vai estar acima, então preciso colocar aqui para ela uma margem negativa, que eu quero que ela saia da sua posição. Então vou colocar aqui um MT20 para o top. Está vendo que ela já conseguiu pular para fora ali do nosso card. Beleza? Um show. Então eu tenho aqui agora a nossa imagem se comportando como deveria. A gente já vai colocar, definir ela como o rounded full aqui agora, para já aplicar em tudo. E agora, pessoal, para aplicar aqui você viu que a gente colocou o rounded full, mas ele não ficou um círculo mesmo aqui, porque a gente definiu aqui como um tamanho mínimo, né? Ele tem que ter no mínimo 40 de altura e no mínimo 40 de largura. Então ele chega no mínimo dele, ele trava, só que ele está assim ao máximo. Então ele ainda está expandindo, para a lateral aqui, ó. A largura dele ainda está expandindo o total do nosso card. E isso faz com que ele não fique 100% redondo, porque o nosso card ele não é quadrado, ele é retangular. Então eu preciso definir aqui agora ó, um max width 40 também. Ele já ficou redondinho. E aí eu preciso fazer o comportamento dessa imagem ficar ao centro da nossa div. Então a gente já sabe fazer isso, né? Só definir a nossa propriedade como flex e colocar Justify Center e Item Center. Então eu vou colocar aqui como já está como flex, né? Então só vou colocar um Justify Center e um Item Center. A gente já tem a nossa imagem já no padrão. Essa seria a nossa visualização mobile. Então, ó, este elemento aqui a gente já tem. Ó. Inclusive, ele está até um pouquinho maior, né? Acho que eu vou tirar essa margem de 20 aqui para ele. Vou pedir ele para subir só uns 16, talvez. Ok. Combinou mais com o projeto original. Temos já a nossa visualização mobile prontinha. Agora, esse aqui é a nossa mobile, então a gente vai expandir mais um pouco e vai vir para tablet, que é desse jeito. No tablet a gente consegue perceber que os itens ainda estão no centro. O texto também está no centro. A única coisa que muda é que a nossa altura é maior, não é rounded full, e a gente tem a largura, beleza. Então, aqui, por que a gente sempre trabalha pensando no mobile first? Porque a partir de agora a gente vai fazer só as alterações de media queries para a gente conseguir essa movimentação. Para a gente conseguir isso, usando o Tailwind é muito, muito simples. Por exemplo, se eu definir, vamos começar a mudar aqui para atender, né? Então, vamos trabalhar na nossa imagem. Se eu definir, a gente precisa pensar agora na resolução do tablet, correto? Vou abrir um pouco mais aqui nossa tela. E aqui eu vou definir, por exemplo, que quando a resolução... Cadê? Você. Quando essa resolução estiver no tablet para cima, né, dispositivos médios para cima, eu quero que o rounded não seja mais full e seja de 2XL. Aí, ó. Então, quando eu abaixar aqui agora, a gente tem a transiçãozinha dele sair de uma para outra. Porém, ele ainda está pequenininho, porque a gente tinha definido o tamanho do card como 64 pixels. Então, a gente pode definir aqui que quando ele for médio device, a gente pode colocar como 64. Então, 64 estava quantos pixels? 256. Então, vamos colocar que seja 356 pixels. Vamos ver a diferença.
MDW 356 pixels. Ok, vamos voltar aqui para tablet. Ficou muito. Ficou muito, então vamos colocar 300. Não, 320. Ok, 320, gostei. Galera, eu tive que pausar o vídeo aqui e a hora que eu voltei a falar, eu percebi que eu não estava gravando de novo. Confere para mim como é que tá o código de vocês aí. Que eu estava fazendo alterações aqui para a gente já trabalhar aqui na parte da visualização do tablet, né? E depois que eu fui ver que eu não estava gravando. Então, o que que eu fiz? Eu adicionei aqui, que provavelmente não vai ter no de vocês, eu adicionei aqui max largura de XS. Para quê? Para controlar o tamanho dessa gradezinha aqui, ó. Então, ele não vai se expandir muito, tá? Definir esse card agora também com with max, que aí ele tem uma largura, a largura dele agora é o máximo que ele ocupa. Então, o que dá tamanho para ele é os itens que estão dentro dele. Então, o que faz ele ter o tamanho agora é os itens que tem dentro dele. Ele não tem um tamanho fixo mais para cada dimensão. E o que eu fiz para ele ficar aqui no smartphone e o que eu fiz para ele ficar agora na posição do tablet é o seguinte: eu coloquei esse Max XS aqui para tablet, né? E agora eu vou, para smartphone, agora eu vou colocar Max WSM, que é para, meu Deus, para os tablets, beleza? Aí já tem a diferença agora de um para o outro. Beleza? Agora a gente precisa arrumar essa foto aqui. Eu tinha dado para ela uma altura de 52 e uma largura de 70%. Como a gente aumentou ali para tablets, então eu vou trocar aqui para 70%, que eu acho que 70% já é um tamanho ideal. E a altura dela aqui, eu acho que eu preciso colocar 56. Isso. Perfeito, galera. Ó, então, só conferir no código de vocês, que foi a única mudança que eu fiz enquanto eu estava fazendo, eu não tinha gravado, que é definir esse card nosso, o fundo, né, onde controla todos os elementos, se ele está com o tamanho máximo. E aqui que eu fiz as alterações, porque o que a gente faz aqui dentro vai refletir no tamanho do card. Já que a largura do card é o tamanho de acordo com o conteúdo dele, então aqui está o nosso conteúdo e aqui está definido. A gente está controlando ele a partir daqui. Então, cada posição aqui é onde ele consegue se movimentar. Neste caso, o que que a gente precisa fazer agora? Se a gente pegar nossa cópia aqui, então a gente tem aqui definições já do smartphone feito, do tablet feito, e agora a gente precisa passar para o desktop, ok? Então aqui já está, a transição está dura, a gente vai arrumar isso agora. A gente vai arrumar isso fazendo o seguinte: a gente vai tirar não, porque essa transição, esse controle aqui, ó, transition all, vou copiar para os dois. Então eu vou copiar, eu quero falar que todas as transições realizadas na imagem têm um efeito de duração aqui pode ser menor, 200 segundos, 200 milissegundos, e aqui a harmonia, né, da transição pode ser linear. Vamos ver agora se melhorou esse. Aí, agora se a gente tem uma transição melhor. Beleza? Então, a única coisa que a gente fez foi adicionar transition all, duração de 200 milissegundos, com uma transição linear. Tranquilo? Beleza, o que que a gente precisa fazer aqui agora? Vou voltar ao código. O que que a gente precisa fazer agora? Quando a gente expande o código inteiro, essa imagem ela vai cair e vai ficar aqui, certo? Ó, ela cai e fica ali. Então, essa imagem ela deixa de ser desse tamanho e redondinha, passa a ser quadradinha
e só com as bordas redondas e depois ela desce do top e vem aqui para o lado. Para a gente fazer isso, lembra que a gente tinha estruturado que teria uma div com duas divs dentro? Uma para a imagem e outra para os detalhes internos aqui. Então, para esses elementos aqui abaixo. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente colocou um flex call no início, que foi nesta parte aqui, ó. Então a gente pode falar, agora a gente quer um flex roll, né? A gente quer um do lado do outro, para em vez de jogar uma margem para cima, a gente jogar uma margem para a lateral. Então o que, que a gente faz agora? Em visualização de large devices, a gente coloca flex roll. E aí, quando a gente expandir aqui, isso, ele já caiu ali para baixo, que era o que a gente quer. Agora a gente precisa ir em devices normal, em large devices, a gente voltar ela para zero. Então a gente já está aqui em zero de novo, então provavelmente aqui já vai estar na posição correta. E o que, que a gente faz agora? A gente precisa jogar essa imagem para fora da tela agora. Então como que a gente faz isso? Large Devices menos ml, margin left, 16, que foi o que a gente jogou para cima. A gente joga para o lado agora. Show? Perfeito. Qual que é o problema aqui agora? Como a gente definiu em porcentagem, que a foto ocupa porcentagem da div card, o que, que a gente vai ter que fazer? Agora, como ficou em flex row, então sobrou um espacinho para a imagem, que é esse fininho que ela está, e o resto para o texto. Então, agora eu preciso definir um tamanho fixo para ela em Large Devices. Então, eu posso colocar aqui, Large Device, eu coloco que a imagem ela vai ter um tamanho vou testar, tá, pessoal? Porque eu não sei aqui. Então, 200 pixels, talvez. 200 pixels ficou muito. A gente vai lá e vai arrumar isso. Vamos colocar de 150 pixels. 150 pixels ficou ok. Só que agora eu também não quero que ele ocupe o card inteiro. Eu preciso que ela ocupe. Vamos ver. Ali, large device, 8. Eu preciso que ela ocupe talvez 40. Vamos ver. 40 ficou. Ficou ok. Ficou e não ficou ok, né? Porque em comparação com os outros está muito pequeno. Vou colocar aqui 50. 52. Ok, esse é o tamanho que eu quero. Só que eu preciso fazer agora, em Large Device, o espaço do padding tem que ser de 20. Ó, coloquei o padding no lugar errado, pessoal. Não pode ser aqui, aqui não tem pad. Isso aqui a gente só está controlando a imagem. Gostei do tamanho, vai ficar esse tamanho. Mas aqui no card acima aqui eu preciso colocar um padding aqui, ó. Quando for LG, eu quero que o padding vertical tenha um tamanho de 10. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Acho que menos, né? 10 eu não gostei tanto. Acho que 8. 8 eu gostei. Só que quando ele está com no seu na sua visualização de desktop, a gente tem uma outra diferença aqui que é, deixa eu vou mudar a largura dele aqui para 180, só para da imagem aqui, só para porque eu tô achando ela meio fininha. 180, não, 180, 175, acho que eu vou gostar mais. Ok, gostei mais. O que, que eu preciso fazer? Os textos, se a gente pegar nosso backup aqui para verificar, os textos eles não são no centro quando a visualização está no desktop. Olha lá, eles são todos alinhados aqui à esquerda. Então a gente vai resolver isso aqui também agora. A gente vai colocar esse text center quando for large device, a gente quer text start. Acho que isso resolve, mas traz um outro problema que fica muito próximo ali, né? Então quando for, aqui a gente tem um px2 para todos os devices, então acho que quando for large device, a gente precisa de um pixels 4, de um padding horizontal de 4. Pad horizontal, pessoal, é quando aplica deste lado e deste, tá?
Então eu estou aplicando 16 pixels aqui e 16 pixels aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar. Talvez 6. 6 eu gostei. Gostei de 6. E aí a gente precisa trazer os botões também, tá? Então, como a gente justificava no centro aqui, por conta do mobile e da visualização de tablet, a gente vai passar para Large Devices como Justify Start. Ok, pronto. Eu gostei. Vou verificar aqui de novo. Top. É isso aí, pessoal. Ele só está pegando um espaço de volta ao W40. Tá. Eu acho que eu já entendi. Eu acho que eu já entendi. Esses erros vão acontecer que vocês vão entender também. Ó. Daqui ele sobe bonitinho. Quando chega aqui, ele quebra para 40. Ele quebra, né? Fica fininho e depois aumenta. Ó. Vocês estão vendo? Ó, isso aqui não está me agradando, não. Olha a diferença aqui, onde está vendo tudo certinho. Mas isso está acontecendo, eu entendi por conta que aqui a gente definiu que a largura máxima dele, a largura inicial dele era de 40, só que não pode ficar especificado assim, porque quando fazer essa transição aqui, ó, ela vai ir para abaixo de 40 para depois voltar. Então, para resolver isso, só a gente colocar aqui que a resolução mínima, perdão, a largura mínima é de 40, deve resolver. Aí, ó, já não tem aquela, já não quebra ali mais, ó. Beleza? É isso, pessoal. Então a gente tem aqui nosso kart responsivo, totalmente funcional. Desculpem se tiver tido algum erro aí em alguma coisa. Eu também tô começando aí a participar desses conteúdos aí, a criar também. Sou novo no YouTube. E vão dando dicas aí para a gente tentar melhorar cada vez mais. Obrigado, curte, compartilha e divulga e ativa sininho, tudo isso aí.